Biografia de William Carey, capítulo 3. O aprendiz. O pai de William precisava tomar uma decisão. Que trabalho ele deveria encontrar para o filho mais velho? A maioria das pessoas achava que Edmund Carey ensinaria o ofício de tecelão para o filho, como ele mesmo havia sido aprendiz quando jovem. No entanto, o Sr. Carey não tinha tanta certeza. Uma série de notícias no jornal narrava como as novas máquinas de fiar e os teares de tecelagem movidos a vapor estavam prestes a mudar a forma como o tecido era fabricado. Muitas pessoas na cidade argumentavam que o tecido havia sido feito à mão em pequenas casas por gerações, e era assim que sempre deveria ser. Contudo, o pai de William não tinha esta certeza. Ele achava que as fábricas a vapor logo seriam capazes de girar os fios e tecer tecidos 100 vezes mais rápidos do que um único tecelão. Assim, como ficariam os tecelões? Portanto, se William não pudesse mais trabalhar ao ar livre e não pudesse ser tecelão, o que ele deveria fazer? Ele se perguntava. A questão pairou no ar por vários dias. Até que Edmund Carey soube que um sapateiro chamado Clark procurava um aprendiz. Ele fazia sapatos com couro novo, do zero. O trabalho incluía fazer formas de sapatos, cortar o couro no molde e costurar as peças. Todo o processo exigia muita habilidade, bem mais que a exigida de um remendão. O profissional comum que apenas consertava sapatos para ganhar a vida. Clark morava em uma cidade que ficava a 12 quilômetros da cidade de William Carey. Edmund Carey fez a caminhada até lá para visitar o senhor. Os dois homens conversaram por um tempo e depois apertaram as mãos. O Sr. Carey foi depressa para casa contar ao filho as boas notícias. William era agora aprendiz de costura de sapatos. Ser um aprendiz era uma questão séria em 1774. Um jovem assinava um contrato para aprender um ofício com um mestre comerciante. Ele seria, então, o aprendiz do mestre comerciante por 7 anos, até se tornar um comerciante. Nos 7 anos que levava para aprender o ofício, o aprendiz não recebia nenhum pagamento. No entanto, além de ensinar o ofício ao aprendiz, o comerciante o alimentava, vestia-o e lhe dava um lugar para morar. Uma vez assinado o contrato de aprendizado, era obrigatório, ou seja, o aprendiz precisava obedecer ao mestre e não podia sair até o fim dos 7 anos. Pela primeira vez na vida, William Carey, com 14 anos, mudou de casa para o trabalho. Em uma trouxa, sua mãe colocou uma camisa extra, um par de meias de malha, um prato e uma xícara de lata. A família foi com ele até uma parte do caminho. Anne, de 12 anos, e Tom, de 7 anos, ficaram tristes ao vê-lo sair, mas Polly, de 9 anos, ficou com o coração partido. Ela abraçou William e prometeu cuidar de todos os itens de sua coleção de espécimes. William levou 4 horas para chegar lá. Ele poderia ter ido mais rápido. No entanto, parou por quase meia hora para ver uma barcaça sendo puxada pelo canal recém-cavado na saída da cidade. Os canais estavam sendo cavados por todo o campo, e William achou que uma barcaça parecia uma maneira muito mais confortável de viajar. Enquanto caminhava, cavalos passavam a galope e uma grande carruagem puxada por 4 cavalos também passou, mas a maioria das pessoas na rua estava andando como ele. E quando as pessoas passavam por ele, William pensava em como era sensato se tornar um fabricante de sapatos. As pessoas sempre gastavam os sapatos em estradas irregulares como aquela em que estava andando. Já era o meio da tarde quando William chegou na oficina, que também era seu chalé. Ele foi recebido na porta por um garoto alto de cabelos escuros, que William imaginou ser uns 3 anos mais velho do que ele. John é meu nome, disse o menino apresentando-se. Você deve ser o novo aprendiz. William assentiu com timidez. Bem, já era hora de você aparecer. Estou cansado de fazer todas as entregas eu mesmo, disse John com um sorriso. William sorriu. Sempre que você quiser me mandar para uma caminhada, tudo bem para mim, ele respondeu com ironia. William entrou no chalé pensando no quanto já gostava de John.
Como ele havia imaginado, John já estava no 3º ano de aprendizado. Ele mostrou a William as escadas no fundo da oficina e o sótão, onde os dois dividiriam o quarto. William olhou em volta para o novo quarto, pensando em onde ele poderia pedir que colocasse prateleiras. Ele tinha certeza de que enquanto fizesse as rondas de entrega, encontraria uma nova coleção inteirinha de espécimes para estudar. Os dois rapazes desceram as escadas no momento em que o Sr. Nichols se apressava para entrar carregando várias peças de couro recém-curtidos. Ele viu William de imediato e disse: "Que bom que você está aqui, rapaz. Seu pai me falou que você é rápido. Em breve veremos se isso é verdade. Você pode começar pegando os pedaços de couro e colocando-os naquela bolsa ali", e apontou para um saco de pano pendurado no encosto de uma cadeira. Não demorou muito tempo para William se adaptar à rotina do trabalho. Havia muito para mantê-lo ocupado. Ser o mais novo aprendiz significava ter de realizar todas as tarefas menos agradáveis, como bater o couro para torná-lo mais maleável, martelar rebites e entregar os pares de sapatos acabados. Em uma das rodadas de entrega, William cometeu um erro tolo do qual se lembraria pelo resto da vida. Aconteceu na época do Natal. Pelo fato de o aprendiz não receber pagamento, no Natal era comum permitir o recolhimento de alguns centavos em doações de alguns comerciantes de quem seu mestre comprava suprimentos. Essas doações eram chamadas de caixinhas de Natal. Uma das entregas de William era um par de botas para o ferreiro local, que pagou a William o dinheiro que devia ao Sr. Nichols pelas botas. Então ele perguntou: "O que você gostaria para sua caixinha de Natal, rapaz? Seria uma moeda de sixpence ou um shilling?" William mal podia acreditar em sua sorte. Um shilling era muito dinheiro, o suficiente para comprar a nova caneta de pena que ele estava de olho havia semanas. "Um shilling, senhor, obrigado." Ele respondeu com rapidez antes que o ferreiro tivesse a chance de mudar de ideia. O ferreiro riu para si mesmo ao entregar a moeda e logo William estava fora da neve, a caminho da loja para comprar a caneta de pena. Dentro da loja, William tirou do bolso o shilling que tinha recebido e entregou ao lojista. O dono da loja franziu a testa quando virou a moeda na mão e afirmou com rispidez: "Isto aqui não é um shilling de prata, é feito de latão. Nunca foi dinheiro. Você não estava tentando me enganar, não é?" O lojista olhou muito bravo para William. O jovem ficou muito constrangido. O ferreiro lhe pregara uma peça ao dar a ele uma moeda falsa. Não causava admiração, portanto, que ele estivesse rindo muito quando lhe entregou a caixinha de Natal. A maravilhosa caneta de pena estava à exposição de forma muito tentadora na prateleira, e William decidira que a usaria naquela noite. Nesse instante, ele soube exatamente o que fazer. O ferreiro lhe dera 2 shillings, um para pagar as botas e um para si mesmo. Então, por que não trocar as 2 moedas? Quem saberia? William pegou a moeda de latão de volta com rapidez e enfiou a mão na bolsa do Sr. Nichols para encontrar o shilling de prata. Em 1 minuto, a troca foi feita. O shilling de latão estava de volta na bolsa de William e William segurava a caneta de pena que tanto queria. No caminho de volta para a oficina, William ensaiou a cena. Ele olharia o Sr. Nichols bem nos olhos e sorriria enquanto lhe dava a bolsa com o dinheiro. Se o Sr. Nichols notasse de imediato, William correria até ele e olharia com os olhos arregalados de espanto. Então começaria a gaguejar um pedido de desculpas por não notar a moeda falsa mais cedo e prometeu olhar com mais cuidado cada moeda que lhe fosse dada no futuro. Quando William entrou, estava certo de que tudo ficaria bem. O Sr. Nichols estava de pé em sua barraca de trabalho com o martelo na mão, prendendo uma sola de couro em uma bota. Ele abaixou o martelo quando William entrou pela porta, deixando entrar uma rajada de ar frio atrás de si. "O ferreiro e o reitor pagaram integralmente", disse William, enquanto entregava a bolsa de dinheiro ao patrão. Ele podia sentir o coração batendo forte, no entanto, sabia aparentar a calma exterior. William se virou para pegar a vassoura, pois o chão estava precisando de uma boa varrida. O Sr. Nichols enfiou a mão na bolsa e tirou a moeda de latão. Ele perguntou rispidamente: "O que é isso? Quem lhe deu esse shilling?" "O ferreiro", respondeu William encarando-o de forma inocente. "Algum problema?" "Sim, há um problema.
"A moeda é falsa", disse Nichols. Então ele gritou: "John, John, vem aqui, tenho um trabalho para você." John veio correndo de onde estava descarregando uma baia de couros recém-curtidos. Nichols disse a John enquanto olhava diretamente para William. O ferreiro deu a William um xelim de latão. Ele provavelmente achou que o rapaz era burro demais para perceber. Parece que ele estava certo. "Leve a moeda de volta e exija uma boa em seu lugar." Ele jogou a moeda para John. John apertou o casaco ao redor do corpo e saiu para o frio. Um vento gelado chicoteava a porta, mas não estava tão frio quanto o frio que envolvia o coração de William. William voltou a varrer o chão, contudo mal conseguia se concentrar na tarefa, porque ele não pensara que o Sr. Nichols poderia devolver a moeda ao ferreiro. O que aconteceria se a verdade aparecesse? Ele odiava pensar na resposta. Não havia dúvida de que roubar um xelim era uma ofensa séria. Muito séria, na verdade. A punição por roubar um xelim ou menos era ir para a prisão, ser chicoteado em público ou ser enviado a uma das plantações do rei na América ou nas Índias e trabalhar por 7 anos. A única coisa com que William podia se consolar era o fato de ter roubado apenas um xelim. A punição por roubar mais de um xelim era a morte por enforcamento público, após o que o cadáver do ladrão muitas vezes ficava ao lado de uma estrada bem trafegada como um aviso para que outras pessoas não roubassem. William passava às vezes por esses cadáveres enquanto fazia as entregas. A mensagem para não roubar, no entanto, parecia não ter entrado no coração. William começou a orar. "Ó Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu nunca mais vou mentir. Irei à igreja 3 vezes todos os domingos. E nunca mais vou roubar qualquer outra coisa. Apenas me tire dessa." Quando o próprio ferreiro voltou com John meia hora depois, pareceu a William Kelly que Deus não havia respondido sua oração desesperada. A história toda veio à tona. O ferreiro explicou ao Sr. Nichols que dera a William a moeda de latão de caixinha de Natal, como brincadeira, e ficou surpreso quando William não percebeu de pronto que era falsa. William pediu desculpas e implorou a Nichols que o perdoasse. Ele prometeu pagar o xelim com o resto do dinheiro da sua caixinha de Natal. Por fim, o Sr. Nichols teve compaixão dele e concordou em não o levar ao magistrado. Foi um Natal tranquilo para William, que ficou muito grato por não estar a caminho das Índias Ocidentais como um criminoso. Enquanto trabalhava, William nunca ficava sem um livro de algum tipo por perto. Ao bater na sola de um sapato, ele olhava para cima a cada batida do martelo e lia uma linha ou duas do livro que estava perto da bancada. O Sr. Nichols não parecia se importar com isso, já que William ainda conseguia terminar todo o trabalho. O Sr. Nichols gostava de livros e tinha vários em casa. Uma tarde, William pegou um dos livros do Sr. Nichols para ler. Ao abri-lo, viu que estava repleto de linhas e fileiras de belos rabiscos e figuras aneladas. O texto estranho o fascinou. Ele não conseguia ler uma única palavra e nem sabia qual era a língua que estava escrita ali. William ficou curioso sobre o livro e decidiu investigar. Ele conhecia apenas uma pessoa a quem perguntar. Havia rumores de que Thomas Jones, um velho tecelão na aldeia, frequentara a universidade. Coisa rara naqueles dias. William tinha certeza de que Thomas Jones saberia alguma coisa sobre aquele idioma. Em um de seus poucos dias de folga, William correu até sua cidade natal para visitar o Sr. Jones. Ele foi bem recompensado. O Sr. Jones deu uma olhada no livro e riu para si mesmo. Ele explicou a William que o livro estava escrito em grego e começou a traduzir algumas palavras. William ficou fascinado pelo idioma e fez tantas perguntas que no final o Sr. Jones se ofereceu para lhe ensinar a língua. O Sr. Jones disse mais tarde a William que esperava que ele desistisse depois de 1 ou 2 lições. Afinal, por que um aprendiz desejaria aprender grego? No entanto, o Sr. Jones não conhecia William. Por 2 anos, William estudou grego em todo momento livre, e no final desse tempo ele podia ler e escrever bem a língua. Quando contava 16 anos, William era um dos homens mais instruídos do distrito. Ele não fazia ideia de que um dia ele usaria este conhecimento para ajudar pessoas muito distantes. Como William não havia sido despachado para as Índias Orientais por trocar o xelim de latão, ele cumpriu a promessa e começou a frequentar a igreja 3 vezes por domingo.
Ele costumava falar sobre a igreja com John. Ambos gostavam de conversar sobre religião. O pai de William era um funcionário da igreja anglicana e o pai de John era um líder de uma igreja não conformista. Os não conformistas também eram chamados dissidentes e pertenciam às denominações batista, congregacional presbiteriana e quaker. A maioria das discussões entre William e John se centrava nas diferentes maneiras pelas quais as igrejas de seus pais celebravam o culto a Deus. Os dois amigos tinham desentendimentos extensos sobre tudo, desde o batismo infantil até sobre quem deveria se qualificar como ministro. Muitas vezes as discussões se transformavam em debates acalorados. William era muito bom em argumentar e vencia quase todas as discussões religiosas mantidas com John. Às vezes ele tinha a sensação desconfortável de que mesmo quando ganhava uma discussão, ele acabava perdendo algo muito mais importante. No entanto, jamais o admitiria para o colega. Em segredo, porém, William admirava John por ser tão conformista. Essa pessoa precisava se encontrar disposta a fazer sacrifícios para aderir a essa corrente religiosa. Por exemplo, os atos de teste e corporação proibiam que os dissidentes fossem oficiais pagos pelo Estado e assumissem postos no Exército ou na Marinha. William também estava ciente de que os filhos dos dissidentes eram proibidos de ir à escola na sua cidade. Ser um dissidente era definitivamente estar fora da corrente principal da vida inglesa no século XVIII. Ainda assim, William não deixaria John levar melhor em uma discussão consigo. Em um dos debates, John afirmou que a Igreja da Inglaterra não era livre para fazer o que Deus queria, já que seu principal trabalho era servir e agradar ao rei, que ocupava de forma automática o posto de chefe da Igreja Anglicana. Na opinião de John, isso fazia da Igreja do Estado, nada mais que um peão. Mal eles sabiam que um evento se desdobrava do outro lado do Oceano Atlântico, que forçaria William a chegar à mesma conclusão. O evento era a Revolução Americana. William acompanhava de perto os acontecimentos na América desde que seu tio Peter voltara da luta no Canadá. Na verdade, os britânicos ganharam a guerra contra os franceses em Quebec. Isso ajudou a tornar real a Revolução Americana. Uma vez que o Canadá estava firme sob controle britânico, os colonos americanos não tinham mais medo de que a França os invadisse pelo norte. Sem ameaça de invasão, muitas tropas inglesas estacionadas na América foram mandadas para casa. Os colonos estavam dispostos a pagar altos impostos por proteção contra os franceses, mas agora que os soldados haviam partido, os colonos começaram a se perguntar por que ainda precisavam pagar os mesmos impostos tão altos. O que o rei fazia por eles, que eles não podiam fazer por si mesmos? Assim, em 1775, os colonos se rebelaram na Batalha de Lexington e assinaram a Declaração de Independência da Grã-Bretanha no ano seguinte. A Espanha e a França declararam a disposição de lutar pela liberdade dos Estados Unidos e por isso a Revolução Americana explodiu com mais força. George Washington e os colonos rebeldes se tornaram campeões de muitas pessoas. Muitos nessa região disseram que o rei George III estava louco e se encontrava incapaz de tomar decisões sábias. Todos deveriam orar e pedir um novo rei, e não o fracasso de George Washington e dos rebeldes na América. William também estava começando a pensar dessa maneira. Como ele havia lido sobre a situação, chegara à conclusão de que a causa dos colonos americanos era correta e justa. Por muitos meses, John vinha convidando William para ir com ele à capela em Shelton. No entanto, William sempre recusou, até que o rei George III declarou a quarta-feira, 10 de fevereiro de 1779, um dia nacional de oração e jejum. As coisas estavam indo mal para a Grã-Bretanha e muitas outras partes do mundo, além das colônias americanas. A França e a Alemanha haviam declarado guerra à Inglaterra, e seus navios de guerra estavam no Canal da Mancha, esperando o momento certo para atacar. Na Índia, as tropas britânicas estavam sendo atacadas por bandos bem organizados de habitantes locais. E nas Índias Ocidentais, a França travava uma batalha marítima com a marinha inglesa. William queria participar do dia de oração por seu país. Todos os ingleses queriam.
Contudo, ele não conseguia orar pela queda das tropas revolucionárias na América. Em vez disso, ele esperava que as tropas ganhassem. Sentir-se assim significava que ele não poderia ir ao culto de oração anglicano, onde o rei ordenara que todos os fiéis orassem pela derrota dos rebeldes americanos. Os dissidentes, por sua vez, estavam orando para que os revolucionários ganhassem. William decidiu então aceitar o convite de John e ir ao culto de oração não conformista. William Carey não tinha ideia do mundo diferente em que ele estava prestes a entrar. Nem poderia ele saber o efeito que isso surtiria naquele mundo nos próximos anos.